A deputada Bia Kicis, em transmissão ao vivo ontem, falou sobre o debate de que participará hoje sobre o PL 2630, já aprovado no Senado e agora em debate na Câmara dos Deputados. O debate terá a participação de representantes do WhatsApp e do Facebook, de 2 deputados de linhas ideológicas opostas e de um desembargador federal. Bia Kicis apontou que os representantes das redes sociais já alertaram que o PL da censura, da forma como vem sendo proposto, pode inviabilizar as atividades das empresas no Brasil. Assista. Oi, pessoal, estamos ao vivo aqui, falar com vocês um pouquinho. Eu quero falar sobre o debate que a gente vai fazer amanhã aqui na página, tá? E aqui pelo Face e pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Eu tô aqui, né? Eu acabei de postar o banner. Falando desse debate que vai ter amanhã. E tô vendo algumas pessoas que não estão entendendo muito bem e que estão achando ruim que vai ter a presença do deputado Orlando Silva. Então, deixa eu falar com vocês uma coisa. Um debate tem que ter partes que pensam diferente, senão não é debate. É tricotagem, é ficar madame, né, comadre tricotando. Aí o que acontece? Deixa eu explicar qual foi a ideia desse debate. Lá na Câmara, a Joyce Hasselmann, a Tabata Amaral, elas começaram obviamente que com a autorização do Rodrigo Maia, começaram a fazer mesa sobre essa lei, o PL 2630. Só que eu recebi o convite, né? Só que o convite era link pelo YouTube. E eu fui até lá porque eu queria participar, assistir, poder fazer questionamentos, porque eu vi que só tinha gente favorável à lei, eu sou contra. Só que quando eu cheguei lá na Câmara, no auditório 6, onde estava marcado que seria, não tinha ninguém. Era tudo virtual e não tinha ninguém lá. E aí eu fiquei procurando, né, indo atrás de todo mundo, botei assessoria para ir atrás, descobri como é que eu participava. E daí eu descobri que era totalmente fechado. Só eles podiam participar. Então o que eu fiz? Eu fiz uma reunião fechada com o Facebook, com o WhatsApp, para entender o que eles acham dessa lei. Eles colocaram uma série de problemas que podem, inclusive, inviabilizar a permanência das plataformas no Brasil. Então, a conversa foi tão frutífera, foi tão boa, que eu tive a ideia de convidar o deputado Orlando Silva, porque ele é da oposição, e ele é que está com esse projeto. Possivelmente ele venha a ser o relator. Se ele vai ser o relator, eu quero que ele escute o que essas plataformas têm a falar sobre a lei, tá? E aí, eu convidei também um desembargador federal, o Dr. Fábio Prieto, que é uma pessoa muito, assim, de muito conhecimento jurídico e que é um grande defensor das liberdades, das garantias fundamentais, tá? Mas é uma pessoa que consegue se portar, claro, com isenção, com equilíbrio, que é o que todo magistrado deveria ter. Se os magistrados, né, se os ministros Supremo fossem como o doutor Fábio, nossa, isso aqui seria outro país, porque ele é uma pessoa consegue permanecer isento, passar o recado sem avançar na linha, né, que vai além daquilo que um juiz, um desembargador ou um ministro podem fazer, tá? Então, gente, eu convidei o deputado Orlando Silva e, para minha alegria, ele aceitou. Porque ele poderia falar, não vou participar do debate dessa deputada aí da direita, Bolsonaro, não vou participar. Mas ele topou, porque ele é uma pessoa mais aberta, ele não é desses esquerdistas que não conversam com ninguém. Então, nós sabemos que ele é de um partido de esquerda, PCdoB. Eu sou do PSL, /Aliança. Mas é exatamente por isso que é importante termos nós dois nesse debate. Porque se eu for colocar no debate alguém que pensa exatamente igual a mim, não precisa de debate. E o principal, eu quero
que ele, o Orlando Silva, escute as razões que nós temos para nos opormos a esse projeto de lei. Tá bom assim? Então, gente, vai ser amanhã, às 20 horas, aqui na minha página do Facebook e também pelo YouTube. E eu quero pedir a vocês que compartilhem muito essa chamada que eu fiz, tá? Essa chamada que eu fiz. Eu coloquei um banner embaixo com um parágrafo inteiro falando da importância desse debate. E eu quero que vocês convidem todo mundo que vocês puderem para assistir, porque a gente vai dar de 10-0 nessas audiências aí que o pessoal de lá tem feito fechada, sem convidar a gente, sem deixar a gente participar. Tá bom? Então, gente, é isso aí, tá? Brigadão a vocês, boa noite, fiquem com Deus. E eu espero todos vocês e muito mais. Se cada um de vocês trouxer, um abraço para os gaúchos, Nelson. Se cada um de vocês tiver pelo menos mais uma pessoa ou duas, a gente vai bombar, tá bom? Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Parem de brigar, meninos. Parem de brigar. Já tem gente se pegando aqui. Obrigada aí por quem tá na minha defesa, mas não vamos brigar, não. Boa noite, queridos. Até amanhã, 20 horas em ponto, hein? Em ponto. E traz mais alguém. Ó, quem tá por aqui, se eu não vir vocês amanhã, vou ficar braba, hein? Renata Gonzaga Torres, Juju Terceiros, Martinha Mondaini, querida, tudo bem? Um beijo para você. Fábio Carvalho, Luiz Wagner, eu quero ver vocês todos, a Thelma Santos, todinhos amanhã, hein? Quero ver. Um beijo. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Deputada Federal Bia Kicis. Eu vim falar aqui com vocês sobre um dos temas mais importantes sobre o qual eu dedico meu mandato, que é o combate ao ativismo judicial. E nós estamos agora vivendo um momento muito crítico com relação a isso, quando esse ativismo, ele advém diretamente de ministros do Supremo Tribunal Federal. Somente esses últimos dias nós tivemos 2 exemplos muito graves de ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é quando o juiz ele se substitui ao legislador e ao invés de simplesmente fazer o seu papel de aplicar a lei, ou no caso até do Supremo, a Constituição, ao caso concreto, aos processos sobre os quais o juiz se debruça, que chegam ao juiz mediante provocação de uma parte interessada, o juiz começa a falar e decidir sobre questões políticas que não estão nos autos. Então nós tivemos essa semana o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, numa declaração, dizer o seguinte, que é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso. Então, a gente fica pensando assim, de que genocídio, em primeiro lugar, o ministro está falando, né? Porque nós vivemos nos últimos governos um genocídio, aí sim, verdadeiro, de jovens, né, de negros, de pessoas pobres, que têm sido assassinadas, e não só negros e pobres, mas toda a sociedade, aqui realmente nessas camadas mais pobres da sociedade, aumenta a violência, né? Mas pessoas de todas as camadas sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as profissões, têm sido vítimas, sim, de assassinatos, 60 mil pessoas por ano, sem que o Estado tenha sido capaz de proteger essas pessoas. Aí a gente pode falar de genocídio, mas no governo atual, que genocídio é esse? Quem é que está cometendo genocídio junto com
o Exército, segundo o ministro Gilmar Mendes. Então, esse é o tipo da declaração que nos deixa realmente muito preocupados, e o ministro da Defesa já respondeu, dizendo que as Forças Armadas, o Exército, têm se dedicado durante o coronavírus ao combate ao coronavírus, né? Então não há genocídio algum, o que há é agora uma modinha, né, de ficar falando do presidente da República com total desrespeito à autoridade máxima da República e chamando o presidente de genocida, o que é um crime, né? Porque genocídio é um crime contra a humanidade, e aí, no caso, estão atribuindo um crime. Então já existe aí, no mínimo, uma calúnia, além de uma atividade política do ministro, que é muito preocupante. E aí, em seguida, a gente vê o ministro Barroso também falando, né? Falando da preocupação dele, tanto com a saúde, como com as redes estando disseminando ódio. Ele está muito preocupado com o ódio e a desinformação disseminada nas redes sociais. Isso eu coloco como presidente do TSE, tendo que tomar uma atitude para evitar que aconteça o que aconteceu no Brexit. O que aconteceu no Brexit? No Brexit, o povo inglês decidiu 2 vezes pela retirada, pela saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, da União Europeia. Então isso foi a vontade do povo. Mas como o ministro Barroso, pelo visto, ele é a favor da União Europeia, ele é contra a saída da Grã-Bretanha, então ele diz que isso foi fruto de desinformação. Assim como, segundo o ministro, as eleições americanas, a eleição do Trump também foi fruto de desinformação, não fruto da vontade de um povo que era majoritariamente conservador, né? Que se vê representado pelo Trump, pelas suas ideias, ao contrário, né, das ideias pregadas pelo Partido Democrata, né? E também as eleições na Índia, segundo o ministro Barroso, também fruto de desinformação. Agora, o presidente da Polônia foi reeleito, um conservador. Pode ser que o ministro Barroso também ache que foi fruto de desinformação. Desinformação essa que precisa ser combatida. Como é que ele está combatendo isso, gente? Combatendo, chamando as plataformas, dizendo que elas têm que retirar, né? Elas têm que cuidar para que não haja fake news. E o ministro tem que retirar das plataformas aquelas informações que, segundo ele, desinforma. Aí o ministro, né, ele diz o seguinte, que ele conta, olha que bonito, gente, vocês têm certeza que vocês vão ficar emocionados. Contamos com a imprensa profissional que sabe separar fato de opinião, a gente tem visto isso, que se move por preceitos éticos, a gente também tem visto isso, e que possa fazer o filtro dessas bobagens que circulam nas redes ao lado dos checadores de fato. Aí eu trouxe, né, essa informação de que foi uma pesquisa feita pelo Instituto Global and Edelman Trust Barometer, tá? É um estudo feito por eles em 2018, disse o seguinte, que a imprensa, tá? A imprensa, ela é a instituição menos confiável globalmente. Então, esse resultado apontou que em 22 dos 28 países onde a pesquisa foi feita, ela se encontra no território da desconfiança. E o Brasil certamente é um desses países, se não foi incluído na pesquisa, se fosse incluído, certamente seria um desses países onde a imprensa está realmente assim, um dos últimos locais, uma das últimas posições de instituição confiável, não é? A gente tem assistido jornalista que torce para presidente morrer, pesquisas que são feitas, né, depois desmentidas, pesquisas eleitorais que são feitas, divulgadas pela imprensa e depois são desmentidas nas urnas. A gente tem visto aí que, na questão até do coronavírus, a imprensa se valendo de dados científicos que mudam toda semana, né? Então a gente sabe que não tem uma cobertura parcial, lamentavelmente, por boa parte da imprensa, mas é com essa mídia aí que o ministro Barroso diz contar
essa imprensa profissional para dizer, junto com os checadores de fatos, o que é verdade, o que é mentira, e impor aí um cala-boca, uma censura às redes sociais. Então, assim, eu estou deveras preocupada com isso, tá? Como parlamentar, trabalho todos os dias, né, para combater esse ativismo judicial. Tem uma série de projetos de lei contrários ao ativismo, que visam a responsabilizar esse ativismo, criminalizar toda vez que houver uma usurpação de poder. Isso tem acontecido muito porque, lamentavelmente, o parlamento tem se colocado de joelhos, subserviente ao Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que tem aí parlamentares que têm problemas perante a justiça, né, que temem realmente que haja uma investigação, uma denúncia, que o Supremo possa condená-los. Mas é isso aí, né? A gente precisa encarar esse fato, né? A gente sabe que você não precisa dever para a justiça para poder ser investigado. Hoje a gente vê isso, né? Existe, além do ativismo todo, né? Agora esse ativismo também foi para inquéritos, né? Ele agora também está sendo utilizado em inquéritos penais, né? Aí no Supremo Tribunal Federal, que está avançando sobre a base de apoio do presidente Bolsonaro. Então a situação é toda muito preocupante e nós temos que continuar sempre atentos, e vocês podem contar com o meu trabalho no combate ao ativismo, que é uma forma da gente preservar a democracia. Enquanto os juízes quiserem fazer leis, quiserem investigar, quiserem decidir quem vai ser diretor da polícia, ou seja, quiserem usurpar sobre competência do executivo e do legislativo, nós não teremos uma democracia efetiva.